Como é ter tudo, um dia não poder ter nada? Cara, vamos falar sobre momentos, vamos falar sobre como as coisas passam, como as coisas vão e como há coisas que não há como evitar de se perderem, né? Mas eu acho que para falar de momentos, para falar de certas coisas, existem muitos personagens bons para isso, porém eu acho que tem um que se destaca recentemente, mesmo que o foco não seja principal até nisso, porém que eu acho que introduz muito bem isso, que seria o próprio Denji de Chainsaw Man, o nosso menino motosserra. Por que eu falo isso? Quando falamos sobre vivência, sobre momentos, sobre como é viver essas questões, temos o personagem do Denji, que é um personagem que nunca teve nada em si. O sonho dele era ter um pouco de algo, era ter um pouco do que ele sempre sonhou. E ele sempre se esforçou muito para ver se conseguia algo como isso. Ele sempre deu o seu melhor, ele sempre tentou se perguntar o porquê ele não poder ter o mínimo que alguém deveria ter. Porque ele não tem esse direito. E crescendo, ele consegue esse direito, ele consegue seus momentos. E isso é para muitas pessoas. Porque muitas vezes a vida nos tira momentos especiais, nos tira possibilidade de viverem coisas que a gente queria tanto ter aproveitado, que a gente queria tanto ter, que são coisas necessárias, porém muitas das vezes a gente não tem um direito, a gente não tem o tempo, a gente não tem um momento, a gente não tem essa particularidade de poder vivenciar isso. E isso é muito triste. Porém, vamos entender uma coisa. Quando falamos sobre momentos, sobre situações, eu acho que vem muitas questões na nossa mente. Vem muitas questões sobre coisas que devíamos ter aproveitado de maneira mais decente. Porém, adivinha? Não aproveitamos. Vem muitos questionamentos sobre coisas que gostaríamos de ter tido, porém não tivemos. Vem muitas questões sobre: será que eu estou vivendo o que eu quero viver? Será que eu vou viver algum dia o que eu quero viver? O Denji sempre teve esse questionamento. Eu vou morrer sem poder viver nada disso. E com o tempo ele conseguiu o que ele queria. Conseguiu amigos, conseguiu comida, conseguiu tudo o que ele achava necessário para a vida. E tudo lhe foi tirado. Ele perdeu seus amigos, ele perdeu tudo que ele considerava importante. E como é viver depois de alguém que nunca teve nada ter tudo e depois perder isso? O que é esse sentimento? É o sentimento de você não ter aproveitado? O que acontece? É o sentimento de justiça, de você, porra, poderia ter feito algo diferente, cara, que mundo injusto, algo assim. Ok, mas e aí? O que é que a injustiça vai lhe trazer? No fim das contas, vivemos em um mundo injusto. Vivemos em um mundo onde muitos pagam pelos preços de outros. E, infelizmente, é o mundo atual. Independente de lado político, independente de religião, independente de modelo econômico, independente de nada disso. As coisas iam acontecer independente do que fosse representado à sociedade. Porque aqueles que têm livre-arbítrio têm a escolha de fazerem um mal para as próximas gerações, como tem escolha de fazerem um bem para as próximas gerações. E são justamente essas pessoas que tiram os seus momentos de você ter vivido algo diferente. Porém, não são todos que elas tiram. Vem comigo. Existem muitos momentos que você próprio negligencia. Tem muitos momentos que talvez você no futuro gostaria de ver com um pouquinho mais de coração. Tem muitos momentos que você não aproveitou porque você acabou brigando com uma pessoa antes disso e você acabou não aproveitando aquilo de verdadeira. Por quê? Porque você teve que remoer algo que não era necessário. Porque você se pôs a fazer algo diferente do que o comum, pois, pera, qual que é a questão que eu quero dizer aqui? Por que você não vive de vez? Por que você se limita tanto a tentar fazer algo novo? Por que você se limita tanto a tentar sonhar novamente? Por que você se limita tanto a tentar ter uma vida? Por que as coisas só podem funcionar do jeito que você quer? Por que você não pode tentar fazer algo diferente? Por que você não pode tentar sair da sua rotina? O que lhe impede? O que lhe impede aproveitar o que você tem? O que lhe impede aproveitar o que você possa ter se você construir agora? O que lhe impede? É você, não é? Claro que existem momentos atrás que acabaram com momentos futuros. E existem gerações e gerações destruídas por conta de escolhas terríveis. Porém, e agora o que você vai fazer com isso? Você não tem as suas próprias escolhas também?
Você também não pode escolher viver um pouco melhor, no fim das contas? Você não pode escolher viver com a pessoa que você quer. Você não pode escolher viver momentos melhores com as pessoas que você ainda tem. Porque eu tenho certeza que daqui a uns anos você vai se arrepender muito de não ter vivido. Independente se você não gostar na hora. Independente de você não querer nem um pouco aquilo. Se você ter vivido aquele momento, vai lhe fazer satisfação. Porque o ato de viver, o ato de fazer o que você quer, o ato de construir momentos é o que lhe torna humano. É o que lhe torna a pessoa que você é. Você construir novas sensações, independentes de quais foram, é justamente o que a vida lhe propõe. Aquele que não se propõe a mudar o seu hábito, aquele que não se propõe a valorizar o que ele tem, não consegue viver. Você não sabe como realmente seria a vida. Você não sabe como é vivenciar o máximo que você pode. Porque quando a sua vida passar, vai ser exatamente isso que você vai se repensar. Por que eu não vivi mais um tempo? Por que eu não valorizei cada segundo? Você não vai valorizar agora. E isso é normal. Ninguém valoriza o que tem para sempre. Porém, quando você vê que aquilo que você achou que teria para sempre acaba, você valoriza. Não porque o sentimento era bom, mas sim porque você não aceita perder o que você já teve um dia. Porque perder o que para você sempre lhe pertenceu é um absurdo. Por que as pessoas não gostam de envelhecer? Porque tecnicamente aquele rosto jovial, aquele momento de fazer o que você quer, independente do seu corpo, porque o seu corpo não vai lhe impor os limites, era incrível. A liberdade de fazer o que você quer, de construir os momentos por suas escolhas, são incríveis. Porém, quando você estiver velho, quando você não tiver seus pais, não tiver seus irmãos, não tiver parentes, não tiver ninguém, não tiver seus amigos, você estiver velho, completamente debilitado, você não vai construir mais seus momentos sozinhos. Você vai ter que construir os seus momentos a partir da ajuda dos próximos. E a partir disso, não é os momentos que você queria construir. São novos momentos. São novas formas de entender o mundo. Você vai se manter preso, você vai se colocar em uma gaiola a si próprio. Aproveita quem está do seu lado. Aproveita quem você pode amar. As coisas, elas vão. E os momentos são guardados. Porém, se é aqueles momentos que não são vivenciados, esses não são guardados e nem relembrados. Eles só são mágoas do passado que você nunca vai poder aproveitar.